O meu bom dia, meus queridos companheiros de estudo bíblico, sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje. Amados, vamos estudar um pouco o livro de Apocalipse. Nós falamos durante todos esses mais de 500 vídeos que eu tenho aí pela internet afora, a gente pouco falou a respeito do Apocalipse. Então vamos começar agora uma série falando a respeito desse livro tão importante, que Apocalipse significa revelação. Então tem coisas ali futuras que ainda vão acontecer, muitas profecias que ainda vão se cumprir lá na frente, e tem partes assim que não diz respeito a nós, a igreja, mas que é bom nós sabermos, conhecer isso aí, que é justamente para a gente não entrar na confusão de trazer como se fosse para a igreja coisas que não pertencem à igreja, certo? Mas nós vamos então abrir aí nas escrituras e vamos ver o que está escrito, vamos meditar um pouco ali no que está escrito e vamos aprender mais das coisas de Deus. Isso, amado, é tesouro que nós acumulamos para nós, que nós investimos na palavra de Deus, nós estamos investindo no melhor que se pode imaginar. Beleza? Vamos lá então? Veja, nós temos aqui o que? A visão do apóstolo João em Patmos. O que é essa visão do apóstolo João em Patmos? Está aqui. Vamos ver o Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ver hoje aqui do verso 10 e 11. Vamos começar por aqui. Poderia começar pelo versículo 1, mas vamos nós ater ao foco desse nosso primeiro estudo de Apocalipse, que é o que nós já temos nas chaves que nos traz o entendimento para o restante do livro. Porque se nós não tivermos um pouco do conhecimento dessas chaves, nós vamos fazer confusão e vamos entender tudo errado, não vamos ter assim um aproveitamento, uma edificação do que o livro de Apocalipse pode trazer para nós, para o nosso dia a dia. Vamos lá então, Apocalipse 1, verso 10 e 11. O que diz ali, ó? Eu peço que vocês sempre, como sempre, prestem bem atenção nessas palavras, né, nessas frases que estão aqui destacadas em amarelo, em verde, enfim, outra cor diferente do branco. Vamos lá então. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no espírito quando ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Também no livro do Apocalipse, também no capítulo 1, no versículo 19. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois destes. Então, veja, nós vemos que neste tópico aqui, o Senhor Jesus instruiu o apóstolo João a escrever tudo o que ele viu, e incluindo eventos presentes e eventos que não tinham acontecido. Ou seja, João ia ser mostrado para João coisas que não existiam, mas ele ia poder ver como um filme passado numa tela. Ele ia ver acontecimentos que ainda não tinham acontecido, como se já tivesse acontecido. É uma das coisas que nós temos de prestar atenção, hein? Presentes e depois dessas coisas. São eventos que João presenciou fisicamente, ou seja, eventos vamos dizer assim, desde o nascimento do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição. Então, esses seriam os eventos presentes na vida de João.
Porque se João não fosse testemunho ocular, por exemplo, da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição, ele não podia ser apóstolo. Então ele era apóstolo porque ele presenciou essas coisas. Então essas eram as coisas presentes. E as outras coisas que ele ia ver seria coisas que ele não podia ver na realidade. Ele via como assim, simbolicamente, como em figura, como um filme passando, certo? E outro detalhe aqui, veja bem, que no primeiro versículo, e no dia do Senhor achei-me exaltado em espírito. Esse dia do Senhor não é um dia de 24 horas, não é um dia normal. As pessoas costumaram atribuir ao domingo como sendo o dia do Senhor por causa da ressurreição de Cristo ter acontecido no domingo. Mas você não vê na Bíblia, que você vê aqui na Bíblia se referindo ao dia do Senhor como um dia não de 24 horas. Por quê? Porque é um dia que fala da eternidade. A eternidade não tem um relógio, não tem mês, não tem anos. A eternidade é o tempo de Deus. A eternidade é marcada não por hora, minuto, segundo, ou dia, o mês, ou ano, o calendário, mas é marcada por evento. Um evento lá tem um certo tempo lá de duração, pode ser chamado de um dia. Como é o caso aqui do dia do Senhor que nós vemos aqui, amados. Nós estudando a Bíblia, nós vemos que esse dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é um tempo onde eventos, onde acontecimentos acontecem. Então, o que nós vemos aqui? Que João foi arrebatado lá para o dia do Senhor que ainda não existia. Em espírito ele viu aquilo que já estava nos planos de Deus, mas que ainda não era tempo de acontecer. E nem hoje ainda não aconteceu, ainda tem coisas que hoje, em pleno ano 2024, ainda não aconteceu, ainda vai acontecer lá para frente. João já viu acontecendo. As coisas de Deus, né? O outro ditado, veja que ele falou sobre as igrejas. Ele falou as coisas que às vezes escreve num livro. No livro, nós pegamos, por exemplo, ali a vida de Jesus, os acontecimentos durante os dias da carne do Senhor Jesus aqui na terra, nós vimos no Evangelho de João. Ele escreveu as coisas que viste, as coisas presentes. Fala ali da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ali no Evangelho nós vemos as cartas que João escreveu, primeiro e segundo João, ali quase no final da Bíblia. As coisas presentes. Nós vemos aqui a revelação. Nós vemos aqui o Senhor Jesus falando com João a respeito da igreja, das 7 igrejas aqui da Ásia, as coisas presentes. Então, o que nós concluímos? Que neste tópico aqui, nós temos eventos relativos à igreja aqui na Terra, relativo ao tempo da igreja aqui na Terra, até o arrebatamento, são as coisas presentes. E depois, veja bem, esses eventos que a respeito da igreja, eles pegam do primeiro capítulo, desde o primeiro versículo ali de Apocalipse, e vai até o capítulo 3, o versículo 22 de Apocalipse, ou seja, do primeiro versículo do primeiro capítulo até o último versículo do capítulo 3. Isso aqui é tratamento a respeito da igreja, exclusivo da igreja. E a partir do capítulo 4, primeiro versículo em diante, já não é mais tratamento da igreja. Nós vimos aqui, depois do capítulo 4, nós vimos, volta a falar da igreja, lá no capítulo 19, por ali, lá no capítulo 21, 22, tem algumas passagens que falam da igreja, o resto é falando de Israel e das demais nações. Então,
aqui a partir do Apocalipse 4, 1 e 2, nós vemos também eventos acontecendo, João vendo eventos acontecendo no céu e na terra, porque ele foi arrebatado em espírito lá no céu, e de lá do céu ele via coisas acontecendo, coisas que ainda não existiam, já ele via acontecendo, como se estivesse existindo, tanto no céu como na terra. Então aqui existe muita confusão hoje na internet entre os anunciadores do Apocalipse, né? Uns têm uma teoria, outros têm outra, e vira uma confusão. Por quê? Porque misturam esses eventos no céu, outros na terra, há uma alternância no céu, na terra, no céu, e algumas pessoas confundem isso, eventos na terra, acham que é no céu. Outros eventos que acontecem no céu, acham que é aqui na terra. Eventos que estão acontecendo para Israel, para as nações, acham que é a igreja que está envolvida ali, e não é. Não é dessa maneira. Então vamos ver Apocalipse, capítulo 4, versos 1 e 2, por exemplo. Veja o que diz aqui. Depois destas coisas, depois do quê? Depois das instruções que o Senhor Jesus deu para o apóstolo João a respeito da igreja aqui na terra, o que aconteceu? Olhei e eis que não somente uma porta aberta onde? No céu. Ele viu uma porta aberta no céu. E não só essa porta, como também ouviu a primeira voz como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Sobe para onde? Para o céu. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Portanto, João foi chamado em espírito lá no céu para ele ver as coisas que ainda não aconteceram, ele vê acontecendo. Incrível, né? Mas é assim que é. Ele, a partir do capítulo 4, João ia ver coisas que não existiam. Mas ele já ia ver, porque iam existir. Certo? E daí no verso 2, né? Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então, o que nós vemos nesse tópico aqui? Que depois que Jesus conversou com o apóstolo João, falou com o apóstolo João a respeito da igreja aqui na terra, ele foi arrebatado ao céu, e lá no céu ele viu coisas acontecendo lá. Vão ver a partir do capítulo 4, vão ver ali coisas acontecendo lá no céu, porque ele viu aqui, veja bem, eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Mas não foi só isso que ele viu, veja bem aqui, no mesmo livro de Apocalipse, vamos pular lá para o capítulo 14 e o verso 19. Nós poderíamos achar essas mesmas passagens em outras partes no Apocalipse, mas nós tomamos uma aleatoriamente só para mostrar como João viu eventos no céu e na terra. Veja aqui o que diz Apocalipse 14, verso 19. Então o anjo, esse mesmo anjo que chamou João lá para o céu e mostrou as coisas no céu, ele mostrou aqui, ó, o anjo passou a sua foice na terra. Ele viu o que agora, depois que João viu no céu um trono e eventos no céu, ele passou a ver eventos acontecendo na terra. Então o anjo passou a foice na terra, não é no céu, na terra, e vindimou a videira da terra. E lançou no grande lagar da cólera de Deus, o dia do Senhor. O dia do Senhor que nós vimos aqui, né, quando João ele disse que ele foi arrebatado no dia do Senhor, ele foi levado a ver os acontecimentos do dia do Senhor, ou seja, do dia da vingança do nosso Deus, o dia da angústia de Jacó, o dia da ira de Deus. Entende?
Então, é isso aqui que aconteceu. Veja bem, então qual o resumo que nós podemos concluir aqui? Nós podemos concluir o seguinte, amados. Veja bem, desses textos que nós lemos hoje, nós podemos concluir o seguinte, que João, ele estava na ilha de Patmos, então, de repente, ele ouviu uma voz muito forte atrás dele e ele se virou para ver quem era. Jesus se apresentou para ele e passou a dar instrução para ele. Ó, João, você escreve num livro as coisas que você vê. Escreve num livro as coisas que você vê. E daí passou também a falar para ele, olha, as coisas que são presentes e as coisas que vão ser depois dessas, quer dizer, as coisas que estão acontecendo, que você presenciou, que os teus olhos viram, e agora vai ser mostrado para você coisas que ainda não existem, mas que vão acontecer. E você vai ser testemunha dessas coisas como se você estivesse presente lá vendo. E digamos que fosse dito para ele, que nós entendemos ali, você vai ver, você vai subir lá no céu, e de lá você vai ver coisas acontecendo no céu, eventos acontecendo no céu e eventos acontecendo na terra. Mas são eventos que ainda não aconteceram, que vai ser o dia acontecer no dia do Senhor. Que dia do Senhor é esse? O dia da vingança do nosso Deus. Hoje você vê o que prevalece? Prevalece a injustiça, prevalece a violência, prevalece a maldade, a falta de amor. Hoje nós estamos vivendo um tempo triste. E parece que os maus, que os incrédulos estão bem, estão vencendo, estão por cima, pela nata, como se diz. Mas espere chegar o dia do Senhor. Espera chegar o dia da ira do Senhor, espera chegar o dia do acerto de contas, você vai ver o que aí a fatura chegar para essas pessoas, quando a justiça chegar para eles. Então são essas coisas que o apóstolo João viu. E agora o que acontece? Nós temos, para entender o Apocalipse, nós temos de ter esse discernimento. Veja bem, outras partes do Apocalipse nós não ia entender lá para frente se nós não pegar essas partes que nós vimos aqui e entender que até o capítulo 4 está falando da igreja aqui na terra, do que João viu durante a vida dele. João viu ali lá em Jerusalém, os acontecimentos. João viu, ficou debaixo do jugo de Roma. Todas essas coisas, toda a trajetória do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus passou, a acusação falsa contra ele, tudo isso João viu. João viu também Jesus ressuscitado, conversou com o Senhor e tudo mais. Então Jesus estava presente na morte do Senhor Jesus, estava presente na ressurreição do Senhor Jesus. Então essas eram as coisas presentes que ele deveria escrever num livro. Ele escreveu o Evangelho de João, escreveu as cartas e escreveu o Apocalipse, agora a partir do capítulo 4, mostrando as coisas que iam acontecer. Então, isso que nós temos de ter o discernimento, amado. A partir do capítulo 4, não está falando com a igreja, está falando a respeito de Israel, a respeito das nações, portanto, na terra. Porque Israel e o restante das nações que se salvarem não vão estar no céu. Eles vão estar aqui na terra. Então nós vimos o desenrolar dos acontecimentos aqui na terra, mas é preciso saber quando a narração daquele acontecimento, nós precisamos ter o entendimento se é a respeito dos gentios que está falando ou se é a respeito de Israel. Nunca é a respeito da igreja, porque a igreja, depois do arrebatamento, ela vai estar no céu. Então não tem como a igreja, depois que aconteceu o arrebatamento, está acontecendo eventos aqui na terra com a igreja. E nós vemos que esses eventos que aparecem depois do capítulo 4 são eventos totalmente estranhos à igreja.
Então, quando a gente coloca essas divisões no lugar certo, vai caindo por terra a dificuldade de compreender melhor Apocalipse. Outro detalhe é compreender o que é figurado do que é literal. Por exemplo, a gente vê para frente lá no Apocalipse que estrelas caem do céu na terra. Por exemplo, a gente vê aqueles gafanhotos lá, um gafanhoto totalmente estranho, com cabeça de cavalo, cabelo de mulher, cauda de escorpião, quer dizer, os animais que não existiam. Que João viu uma coisa que não existia, então ele não podia descrever como que era. Era uma coisa que era semelhante àquilo que ele viu. Mas sabe Deus o que é. Nem hoje não temos condição de saber o que é, só vai ser sabido, revelado isso quando estiver acontecendo lá na frente. Tá certo? Então, quando a gente coloca as coisas no devido lugar, vai ficando mais fácil. Ah, isso aqui é figurado. Não, aquilo ali é literal. Isso aqui é no céu que está acontecendo. Não, aquela outra lá é evento na terra. Como nós vemos que João viu eventos no céu e na terra. Tá certo? Então a gente encerra este primeiro vídeo a respeito de Apocalipse, essa chave para nós começar a entender Apocalipse, e depois em outros vídeos para frente, assim que o Senhor nos permitir, nós vamos gravando outros vídeos e entrando em outros detalhes, e daí nós vamos ver tal detalhe. Hoje vamos estudar o assunto, esse aqui é no céu, esse aqui João viu lá no céu, é Israel, é gentios. Não, esse outro aqui, não, esse aqui é na terra. Esse é figurado, esse é literal. Percebe? Então, a partir desse estudo de hoje, a gente pode ter o fio da meada para a gente ir vendo os outros eventos que, se o Senhor nos permitir, nós vamos estudar para frente. Beleza? Então, a gente encerra este nosso primeiro vídeo hoje aqui. Como sempre, eu quero agradecer você, meus prezados companheiros de estudo bíblico, você que está vendo esse vídeo aqui, ficou com a gente até o final. A minha oração que o Senhor abençoe e guarde você e tua família. Agradeço a tua oração por mim e para a minha família também. Continue orando por nós. Agradeço a Deus em primeiro lugar pelo privilégio de poder falar da sua palavra, né? E se for do agrado do Senhor, nós vemos no próximo vídeo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir.